olha aí, pessoal, mais uma vez o dólar atingiu um valor insano, uma coisa assustadora, ultrapassou a marca dos 5,80 e ultrapassou bastante. Aqui o pessoal do site Poder 360 está pegando leve, porque fizeram essa notícia aqui cedo, mas na verdade o dólar subiu 1,5% e atingiu R$ 5,87, que é o segundo maior valor nominal da história, perdendo só para a pandemia. É claro, é o que eu sempre falo aqui no canal, Lula é uma pandemia econômica, já está muito claro, está muito evidente isso para todos. Então, um valor exorbitante, assustador, e que a gente não sabe se vai continuar subindo ou não. Tem uma série de fatores que levam a isso, naturalmente, fatores externos, mas especialmente fatores internos que não têm previsão de correção. É uma verdadeira montanha-russa que, no longo prazo, nos mostra a deterioração da situação econômica do Brasil. O dólar subiu quase R$ 1 apenas este ano e, obviamente, isso impacta na inflação, impacta no preço de vários produtos, dificulta negócios e torna o cenário de investimentos no Brasil ainda pior, pressiona a taxa de juros para cima, é um caos completo. Mas além de falar disso, porque eu tenho falado desse tema aqui no canal por vários dias seguidos, inclusive, se você me acompanha você sabe disso, eu vou falar também do tratamento diferenciado que o governo Lula tem recebido da grande mídia, porque eu fui atrás do maior valor da história, se esse aqui é o segundo maior valor da história, e foi lá na época da pandemia, conforme eu falei, na época do Bolsonaro, e a análise que o pessoal fez aqui foi muito mais agressiva. Não foi essa análise molinha, gente fina que foi feita aqui no governo Lula, não. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o dólar não começou tão alto assim no dia de hoje, dia 1º de novembro, dia que eu estou gravando este vídeo, né? Na verdade, logo no início do pregão, ele estava caindo. Por quê, né? Por causa dos dados da questão da empregabilidade nos Estados Unidos, né? O Departamento de Trabalho falou que só foram criadas 12 mil vagas de trabalho, né? Postos de trabalho, melhor dizendo, fora do setor agrícola em outubro, né? Foram 223 mil em setembro e só 12 mil em outubro. Muita gente coloca isso na conta dos furacões, de greves, né, que aconteceram nos Estados Unidos. Isso dificulta mensurar os números, mas a verdade é que o mercado precificou aí nas cotações anteriores 113 mil vagas novas em outubro. Então, realmente foi uma fração disso aqui apenas, né? Então, logo de manhã, o dólar estava caindo. Estava 5,76, uma queda de 0,32, né? Só que logo na sequência o dólar continuou recuperando o seu valor, uma tendência que tem se arrastado dia após dia por causa da proximidade das eleições norte-americanas. É claro que aqui tem um peso grande nesse sentido, né? E é engraçado, né, que o pessoal tem apostado na vitória do Donald Trump mesmo, e aí a ideia de que ele vai ganhar, né, a expectativa de que ele vai ganhar está valorizando o dólar, fazendo o pessoal demandar mais essa moeda. Então é claro que vai puxar o preço do dólar, a cotação dele em relação a todas as outras moedas de forma generalizada. Mas nós temos um agravante aqui no Brasil que se chama governo Lula. É claro, né? Então, a falta de medidas fiscais do governo Lula, sucessivos discursos fajutos, besteiras, engabelações sendo ditas, tudo isso tem feito o mercado ficar ressabiado com o Brasil. O Haddad, por último, falou que o pessoal tá forçando demais a barra, uma forçação de barra. Calma aí, né, Haddad? Você quer quebrar o Brasil logo? Você fala de uma vez e o pessoal vai saber que é esse o caminho, porque como o ministro da Fazenda me vem numa semana crítica como essa, com os indicadores piorando, e me dá esse tipo de declaração. Realmente é para quebrar, de fato, o país, né? Então o mercado tem a sua desconfiança subindo cada vez mais. O dólar chegou a bater aí, um valor perto de 5,90, né? Chegando, beliscando 5,88.
deu uma leve correção para baixo, mas terminou nesse patamar aqui. 1,5% de aumento, 1,53, cotado a 5,86, praticamente 5,87, que é o que aparece aqui nos gráficos consolidados do dia de hoje. Está claro, aqui está evidente o quanto que o cenário econômico do mês de outubro desfavoreceu a moeda brasileira. Coloque a culpa disso aqui naturalmente no governo Lula. Estamos falando de 33 centavos, de 43 centavos, né, de piora desse número. Se a gente considerar o período de um ano, meu amigo, estamos quase com um aumento de R$ 1 na cotação do dólar, né? Precisa falar mais alguma coisa? Se você considerar que estava abaixo de R$ 5, né, o real perdeu mais de 20% do seu valor frente ao dólar nesse período. O que está causando isso? Me fala. A economia, são as guerras, os conflitos? Nenhuma moeda tem se desvalorizado tanto nesse patamar num país que não está numa crise sanitária, não está numa crise econômica, ao que tudo indica ainda não estamos, não está envolvido em um conflito. Qual que é o problema do Brasil para justificar isso aqui? O problema se chama governo Lula, é claro, né? E aí nós temos então o segundo pior valor da série histórica do Brasil. Sem nada, sem o Brasil envolvido em guerra, sem o Brasil no meio de uma pandemia, sem estarmos lá nos auges da crise econômica 2016, 2017, não. Brasil normal, crescendo, não está crescendo o PIB, não estão falando aí que o PIB está crescendo, não estão falando que o desemprego está lá embaixo, que a inflação está controlada, e o dólar bombando, estourando, batendo quase R$ 6, e o pessoal está prevendo 6,40, já fiz vídeo aqui no canal falando disso, né? Então dá uma olhada nessa montanha russa aqui, né, que começou a piorar de verdade aqui ao decorrer deste ano, tá? Estamos quase chegando a R$ 1, eu creio, vai chegar, e aqui não é 5,83, né, 5,87, porque fechou depois dessa notícia aqui, foi no meio do dia, né? Então eles colocam aqui, foi a cotação do meio-dia de fato, da sexta-feira, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Então olha o quanto que isso aqui piorou, tendo esses picos aqui constantes, a partir de 16 de abril, que foi quando o governo chutou o pau da barraca, falou que ia mudar o arcabouço fiscal, as previsões aí, e enfim, é claro que o mercado reagiu de forma muito agressiva. Não sei por que o pessoal acreditou que seria diferente, mas caíram na real antes tarde do que nunca, né? E estamos nesse patamar que é muito superior a qualquer outro deste governo Lula 3.0, e nominalmente falando, pior do que qualquer outro cenário da história brasileira, exceto o da pandemia, né? E aí eu faço então aqui a análise de como que a grande mídia tem tratado desse tema. Aqui, esse site aqui é o Poder 360. Então eu fui atrás da pior cotação da história, né, que foi R$ 5,90 o valor final do dia, no dia 13 de maio de 2020, dia de Nossa Senhora de Fátima, né, 13 de maio, chegou a bater R$ 5,95 no dia, beliscou R$ 6 de fato. Mas isso aqui, maio de 2020, no auge da pandemia, todo mundo preocupado, ninguém sabia para onde que essa coisa iria, todo mundo buscando dólar, buscando investimentos mais seguros, e todos os emergentes estavam levando pau nessa história. Com o Brasil não foi diferente, né? Então, veja que não estamos longe desse patamar com 5,87, meu amigo. 5,87, estamos colados com o pior cenário que nós já tivemos na história, que foi durante a pandemia, e tem uma justificativa clara para isso: a crise sanitária e todas as condições internacionais, a bagunça que o mundo estava. Depois isso aí foi, obviamente, corrigido. Mas eu peguei essa notícia lá de 2020, então, do Poder 360 também, para comparar. E olha o gráfico que eles colocam aqui, na época do Bolsonaro, naturalmente, né? O gráfico desde o início do real. Cadê o gráfico desde o início do real aqui, hein? Por que não botaram? Colocaram só do início deste ano para frente. O que eles estão escondendo aqui? Por que não estão pegando tão pesado com o Lula como pegaram com o Bolsonaro lá atrás, né? E sim, aqui você pode ver a montanha russa do real, né? Que teve uma correção boa no boom das commodities aqui, né? Muita demanda pelo real nessa época, mas que disparou consideravelmente, nunca mais voltou após a crise causada pelo governo PT na época da Dilma Rousseff. O Michel Temer
conseguiu dar uma baixada nisso aqui, mas depois o dólar voltou à casa dos R$ 4,00, se mantendo mais ou menos nesse patamar, né, até a época da pandemia, de fato. E você pode ver o quanto que houve de crescimento do valor da cotação do dólar de março para maio. Estamos falando de R$ 1,50, praticamente R$ 1,43. Então, claro que nós estamos aqui diante de um cenário completamente excêntrico, completamente extraordinário, e que foi corrigido na sequência porque o Lula pegou o dólar na casa dos R$ 5,00, né? Então, realmente, houve uma reversão desse cenário aqui. Mas colocaram a medida toda para mostrar que está aqui, olha a distância dos outros governos petistas, né, que estão aparecendo aqui. Olha, o Lula fez muito melhor, o Bolsonaro está fazendo muito pior. E aqui não, né? Por que não colocam o finalzinho do governo Bolsonaro para a gente comparar? Para a gente ver uma coisa, é melhor esconder isso debaixo do tapete, né? Tem outros gráficos interessantes aqui que valeriam análise em outro vídeo, mas eles não trazem isso para agora. Não vou ficar fazendo análise antiga. Cadê esses gráficos aqui comparando a inflação, né? Para mostrar que, na verdade, né, o dólar estava muito mais caro lá no passado do que está hoje. Inclusive, né, esteve na época do Bolsonaro, inclusive aqui, porque se você considerar nesse patamar, as cotações lá dos tempos do Fernando Henrique Cardoso eram muito maiores, mas, enfim, né, faltou um pouco aqui de credibilidade, faltou um pouco de honestidade por parte da grande mídia para tratar desse tema, mas fora isso não há o que discutir. Uma catástrofe completa do ponto de vista econômico, esse desgoverno Lula, que sem crise nenhuma consegue entregar um dólar a 5,87. E se você quiser ver outra análise recente que eu fiz a respeito da relação real e a moeda norte-americana, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.